Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Grupo CIF Brasil. Esse é o canal da Tropa da CIF. Hoje eu estou recebendo o Dr. Farley Ferreira. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Fiquei feliz hoje no caminho. Nossa, vou entrevistar um juiz. Puxa vida, que maravilha. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar conosco. Espero que o que a gente conversar aqui ajude muitas pessoas que nos ouvirem ao vivo e que assistirem a nossa gravação. Você pode se apresentar, por favor? Você, doutor. Claro. Hoje eu estou mais informal, justo por isso, né? Por favor. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos aí. Prazer estar atendendo esse seu pedido. O Eduardo faz um trabalho genial dentro das questões da CIF, e é uma situação que faz tempo, né, Eduardo, que a gente se converse e se conhece em razão justamente de, em alguns momentos, né, cursos se coincidir, eu precisar da ajuda sua para ministrar, e a gente vê a dificuldade que acontece no dia a dia da Justiça do Trabalho no que diz respeito à inserção disso. Então sempre é um prazer estar com você aí falando sobre questões que possam abrir novas mentes, né? Abrir a mente das pessoas para que, quem sabe, isso possa dar um caminho, né? Bom, eu sou juiz do trabalho da titular da 71ª Vara de São Paulo, aqui da capital, né? Já sou magistrado há 15 anos, fiz semana passada. Passa rápido. Viu? Parabéns. 15 anos. E também sou mestre pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e sou graduado pela Universidade Presbiteriana Ana Mackenzie, né, na parte de Direito. Mas sempre gostei de compreender as coisas do mundo do trabalho, do mercado do trabalho, né? Anteriormente eu tinha sido advogado do BNDES, já fui bancário, já fui servidor público, né, também do Poder Judiciário. Então eu acredito que essa visão de, vamos dizer assim, de que as coisas não precisam ser muito regradas, como se eternamente não precisassem mudar. Eu acho que essa ideia da CIF, ela encaixa muito bem esse meu perfil. Eu acho que é por isso que, né, e sem contar que, é lógico, ela é uma opção melhor do que nós temos hoje, e aí tá dando muito certo nisso. Muito legal. E você também é professor, né? Palestrante. Quais são os temas que você faz de palestra por aí? Eu sou professor também de graduação da Uninove, no curso de Direito. Também dou aulas de pós-graduação aí pela Faculdade Arnaldo, que é de Belo Horizonte, né? A gente faz em parcerias, né? E também faço cursos na ESA e cursos de extensão pelo CETRAB, que é o Centro de Ensino Trabalhista. E a gente fala dos mais diversos assuntos na parte trabalhista, desde audiência, prova, né, acidente de trabalho, doença ocupacional, ferramentas para execução, enfim, todas as questões processuais ali que envolvem também um processo judicial na Justiça do Trabalho. Muito legal. Ô, irmão do mestre, eu vou precisar de uma caneta, que só o que ele falou agora já me vieram várias perguntas na mente. Eu preciso anotar antes que eu esqueça. Bom, vamos lá. O nosso tema hoje é a tabela da SUSEP, DPVAT, SUSEP. E esse programa a gente tem sempre trabalhado com colocar foco em algum tema, né? Então a gente chama de Em Xeque. SUSEP em Xeque foi o primeiro termo que apareceu quando o Grupo CIF Brasil começou a colocar temas em xeque, né? Em discussão, e foi a tabela da SUSEP. Veja, eu conheci, por incrível que pareça, né, a tabela da SUSEP há poucos anos. Não é uma coisa recente, mas fui levado para esse caminho. E confesso que eu me assustei quando eu vi que aquele instrumento tão simplório era usado para uma coisa tão grandiosa, né? E estudando um pouco mais, eu vi que, na verdade, esse histórico todo, né? DPVAT e depois a Superintendência de Seguros Privados, que o interesse era indenizar pessoas que tinham colocado, vou colocar entre aspas, o seu corpo no seguro. E aí essa tabela, claro, tem lá uma apólice, um valor, e ela estabelece um percentual de ressarcimento quando existir, no caso, um acidente automobilístico, né, da DPVAT, ou um outro tipo de acidente pessoal. E estudando um pouco mais, eu vi que tem uma circular, que é de 1991, circular 29, se eu não me engano, que diz que ela não pode ser usada. Quer dizer, ao definir acidente pessoal, se exclui as doenças ocupacionais.
Tá, pelo menos a gente pode afirmar que a tabela da SUSEP, vou chamar assim, tá, para resumir, não foi criada para mensurar a incapacidade laboral. O movimento inicial da criação dessa tabela, nós depois vamos falar, não foi esse. Só que talvez por falta de opção, os peritos começaram a usar. Aqui eu estou colocando a culpa nos peritos, eu não sei se alguém pediu para que eles usassem, ou se, vamos usar que também serve, não sei como é que foi isso, né, ao longo dos anos. O que você pensa disso? Como é que você vê? Você concorda com esse histórico? Ela foi criada para outra finalidade e aí atribuíram uma qualidade a ela que não era dela originalmente, ela veio para a Justiça do Trabalho e começou a ser usada. Você com a sua experiência, com tudo que você já viu, já passou, experiências pessoais e como magistrado, como que você vê esse caminho? Que pensamento vem à sua mente quando você... Eu acho, Eduardo, que a primeira coisa, a gente tem que entender um pouco de uma situação histórica que existe, que é a seguinte: até no ano de 2004, quem julgava processos de incapacidade laborativa em face do empregador era a Justiça Comum. Era o Tribunal de Justiça dos Estados. A Justiça do Trabalho, em que pese ela existir desde 1946, ela não era dada a ela a competência para julgar essa matéria. Então, o que acontece? Essas questões que estavam consolidadas dessa forma, desde a Constituição Federal, que estabeleceu a divisão das competências dos ramos do Poder Judiciário, fez com que a Justiça Comum é que julgasse isso, até o ano de 2004. Quando vem a emenda constitucional 45 de 2004, aí o Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, falou que era a Justiça Comum, e depois ele mudou, falando, não, é a Justiça do Trabalho, e o assunto se pacificou. Bom, então eu estou falando que a Justiça do Trabalho passou a ter esse assunto em 2005. Antes disso, então, a Justiça Comum. A Justiça Comum, ela que é competente para julgar DPVAT, problemas de contrato de seguradora, em que se nega. Onde seria cabível aí a... Isso, onde foi inicialmente criado e para a qual o tal da tabela SUSEP. Então, por falta de outros critérios e um ramo do judiciário, o que nós vimos, então, quem fazia aqui no estado de São Paulo a perícia na época era o IMESC. O IMESC fazia a perícia das questões de acidente do trabalho. E lá, quando eles faziam nessa perícia, eles punham a incapacidade laborativa mensurada segundo também tabela SUSEP. Porque era também o IMESC que fazia do DPVAT, era o IMESC que também fazia em relação às questões de contratos de seguro, quando o juiz caminhava para esse tipo de perícia. Bom, quando veio 2005 e os processos vieram para a Justiça do Trabalho literalmente, né, saíram aquele montão de processos e invadiu a Justiça do Trabalho, a primeira coisa que nós tínhamos era juízes que estavam naquele momento nunca tinham julgado aquele assunto. Não sabiam. Então, olha só, olha que interessante. Porque na época que eles foram cobrados no concurso público, a parte toda que era exigida de conhecimento não dizia respeito numa profundidade grande a questões de acidentes do trabalho. Por incrível que pareça. E aí, os juízes do trabalho começaram a se adaptar. E nós começamos a mandar para o IMESC fazer as perícias. E o IMESC falou, não, eu só atendo a Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho eu não atendo mais. E começou a devolver. E aí a gente ficou com aquele abacaxi na mão. O que resolver? Vamos então mandar para peritos nomeados de confiança nosso. É a partir daí que começam a ser nomeados médicos do trabalho para serem peritos. Para serem peritos. E aí, quando se chega lá, qual parâmetro o médico do trabalho tem? Ele olha para trás, estou falando de 2005, 2006, ele olha para trás e fala, é a SUSEP, é a tabela SUSEP. Então eu acho que isso mais se incorporou de uma forma histórica, cultural dentro do Poder Judiciário do que efetivamente uma questão técnica. E aí a partir de quando a CIF, por exemplo, começa a entrar com uma outra possibilidade e ela vai sendo depois incorporada no LOAS, né? E vai depois no Ministério da Saúde falando, nós estamos falando de algo que já estava consolidado na Justiça do Trabalho como utilização. Então é assim, eu acho que a SUSEP entrou porque não tinha outra alternativa e ela veio desse caminho que eu estou contando histórico. E a partir dali, a grande questão é que se estancou a evolução da ciência
do direito para efeitos de mensuração. Então, assim, ela não tem essa finalidade, a gente sabe disso, não foi para isso, mas eu acho que ela foi quase que como se fosse na maré. A gente entrou na maré, a maré mudou de lá para cá e nós continuamos indo na maré e ninguém parou até agora para falar, né? A não ser o cheque, a SUSEP em cheque, a não ser a tropa da CIF, né? Para parar e falar, olha, tá errado. Eu acho que outras pessoas já tinham falado um pouco sobre isso, discutido, mas é uma coisa muito impregnada. Na semana passada eu estava numa conversa com outras pessoas, alguns médicos do trabalho, e eles não sabiam que eu estudava, falava sobre a CIF, e nem muito menos SUSEP em cheque. Então eles comentaram, apareceu um maluco aí no ano passado que estava falando que, nossa, até a SUSEP é ruim de usar, tá errado e tal. Como se isso fosse uma coisa absurda, porque para eles é muito automático, se criou até um automatismo. Como assim a tabela da SUSEP não vai? Eu sempre usei, eu usei, meu pai usou, meu avô usou, então eu vou usar também. Então mais ou menos era assim. Mas ok, eu tenho uma outra questão sobre a tabela da SUSEP. Eu olhei a primeira vez um estudo de um curso de pós-graduação, era um trabalho de conclusão de curso, onde o rapaz estudou a origem da tabela da SUSEP. E ele colocou um ponto que eu achei muito importante. Ele entrou em contato com a Superintendência de Seguros Privados perguntando qual foi a origem. E ele relata no trabalho que ele não teve resposta. E procurou e não teve resposta. E isso me levou a pensar de uma outra forma. Todos os instrumentos que medem alguma coisa na área da saúde, a gente pode dizer que a tabela da SUSEP é faz algum tipo de mensuração, tem um processo comum, natural de criação. Como é que você cria uma escala de qualidade de vida? Uma escala de independência funcional. Existem, né? Existem mensuração de independência funcional, escala de Borg, SF36. Existem escalas para medir alguma coisa na área da saúde. Mas isso tudo tem um processo. Como é um processo? Alguém tem uma ideia, ele desenvolve essa ideia, ele pode desenvolver por uma metodologia de consenso com outros profissionais, ele expõe ali como é que ele quer que funcione, isso tem que passar por um processo de validação, né? Então, você normalmente tem uma sequência de passos que são registrados em artigos científicos ou em trabalhos científicos, que vão demonstrando como que aquele instrumento foi criado e, ao final, depois de criado, ele precisa ser validado, ele precisa ser reprodutível, ele precisa ter uma consistência técnica. Todo mundo que usar esse instrumento para avaliar, analisar a situação dessa pessoa, eu, a Maria, o João, todo mundo que usar vai chegar no mesmo resultado, porque esse instrumento é validado, ele é reprodutível, etc. E eu procurei isso sobre a tabela da SUSEP. E eu também não encontrei. Esse estudante do curso de pós-graduação não encontrou. E também procurei, não encontrei. Não estou dizendo que não existe, mas eu sempre falo sobre isso. Alguém sabe a origem da tabela da SUSEP? Quem é o autor? Quem é o autor ou o grupo de autores, a instituição? Como eles fizeram? Porque se esse processo não existe, ela na verdade não serve para nada. Nem para o objetivo inicial. Por quê? Mesmo para servir para o objetivo inicial, ele diz tal coisa vale 12%. Por quê? Por quê que vale 12%? Por que que vale 30%? Por que que é 30% de 25%? Por quê? Como que se chegou nisso? Que funções e que estruturas você está considerando? Apenas as musculoesqueléticas? E se num acidente de trânsito houver um outro tipo de sequela? Vamos supor, pânico. Como que eu meço, como eu faço essa medida na tabela da SUSEP? E se eu desenvolvi um problema cardíaco? E se eu desenvolvi um problema cardíaco, pânico, e ainda tive uma sequela na coluna? Se você tirar todos os membros, você tem 70%, se eu não me engano. Então a cabeça vale 30% e os membros valem 70%. Foi uma brincadeira que um perito fez. Então nem essa questão de história científica, técnica dela, eu não vejo. Então me parece que para que ela serve? Nada. Eu posso estar sendo muito contundente nisso, né? Dizendo, poxa, é que naturalmente existe um processo de criação da ferramenta.
né? Eu acredito assim, Eduardo, o processo, diferentemente do processo que você está narrando, é um processo administrativo. Então, assim, eu estou falando de alguém que trabalhou numa empresa pública. Eu fui advogado de uma empresa pública. Para a gente tomar uma decisão de diretoria, a área técnica desenvolve todo um trabalho e dá o parecer para que a diretoria, no caso seria a diretoria da SUSEP, publicasse aquilo ou aprovasse aquilo como uma carta circular. E ali você pode ter várias outras questões que não dizem respeito à medicina. Por exemplo, eles podem falar, olha, nós pegamos as grandes seguradoras do país e olhamos como eles estão estabelecendo contratualmente os percentuais, e para que isso não seja uma surpresa para o consumidor, para aquele que contratou o seguro, no final, essa seguradora paga 30, a outra paga 10 por um problema da mão. Então nós pegamos todos isso e de repente escolhemos um desses para ser a carta que todas vão ter que padronizar os seus contratos. Ótimo. Então eu estou falando de uma situação que não diz respeito absolutamente a nada de medicina. Diz respeito ao que, de repente, as seguradoras estavam estabelecendo percentual. Então, assim, Eduardo, nós precisamos ir atrás, se fica aí essa dica aí para você e as pessoas que querem, é tentar achar o procedimento administrativo da aprovação da circular da SUSEP. Ou a pessoa. Ou o grupo de pessoas. Ninguém assina a tabela da SUSEP. Quem fez a tabela da SUSEP? Isso. Quem criou? Como minha filha joga Minecraft, né? E quando aparece um bicho, ela fala, spawnou um bicho. Aqueles zumbis, né? Sim. Spawnou, quer dizer, apareceu. Então a tabela da SUSEP spawnou. Apareceu. De repente ela existiu. Quem fez? Quem é o autor? Quem é o grupo de autores? Quem assina? Só o processo administrativo vai revelar isso. Se conseguir achar, porque isso deve ter microfilmado na SUSEP. Eles têm que ter isso. Eles não podem ter jogado fora. A origem dessa tabela, lógico, você precisa ter pessoas que vão pegar lá no arquivo deles para buscar essa decisão de diretoria que aprovou essa circular. E aí, talvez lá, você tenha as informações da origem desse percentual, do que foi. Mas eu duvido que tenha sido algo científico, médico. Uhum. Mas eu duvido. Mas por que eu duvido? Por que você duvida isso? Porque a gente justamente não tem conhecimento de nenhum estudo. Não se tem conhecimento de estudo. E quando há um estudo feito por trás, ou vários estudos que consolidaram-se naquilo, você encontra pelo menos os estudos. Se você não encontrar a decisão final ou quem fez a tabela. Mas da onde ela tirou, teria uns e outros. E você não acha lastro nenhum. Né? Literalmente... Né? É como se fosse uma pirâmide financeira. não tem lastro. Na hora que você pega no fundo, não acha nada. Então acho que a gente precisa procurar um pouco melhor isso aí para ver se é possível encontrar esse lastro. Né? Legal. Eu, quando comecei a conversar com as pessoas sobre isso, com peritos, com assistentes técnicos, uma conversa de 3, 5 minutos a respeito desses assuntos, dessas coisas que nós estamos falando aqui, já faz o perito refletir. Não, é mesmo. Você tem razão e tal. E é aquela coisa, ele usa mais pelo costume, parece que é um fluxo de pensamento, né? Aquela coisa, meu pai usou, minha avó usou, eu vou usar também. Mas todo mundo que para pensar entende que não é adequado usar a tabela da SUSEP. Todos. Posso dizer que quase todos é muito, né? Mas muitos e muitos. A maioria, pelo menos. Mas mesmo assim, alguns... é confortável, é fácil de usar, é rápido, né? Resolve. Tira da minha frente, eu chamo o próximo mais rápido. Ela tem essa vantagem, a rapidez e a simplicidade. Mas todos concordam que ela não é a ideal. E eu acredito, e aí é só uma suposição, um pensamento, que muitas decisões foram proferidas por meio do resultado, né? Foram dadas, muitas decisões foram tomadas a partir de resultados provenientes da tabela da SUSEP, foram injustas, foram aquém do que aquilo que o reclamante, né, vamos falar aqui, merecia. Né? Ela provavelmente gerou resultados que prejudicaram os reclamantes e favoreceram as reclamadas. Isso não é bom, porque a reclamada que não é bem educada, ela
permanece errando. Então, se ela não tem uma punição à altura do dano que ela causou, ela continua causando dano. Veja, eu estou falando aqui opiniões, tá? Não estou colocando fatos, que eu teria que estudar isso a fundo para dizer. Mas são opiniões a respeito do que eu tenho visto e conversado por aí, porque eu faço uma certa navegação aí, né, entre os entes, né? E assim, todos ou muitos consideram que é ruim. Você na posição de juiz, você está neutro, você precisa responder a alguma coisa que alguém te pede, está dizendo, olha, aconteceu isso, eu preciso disso, o outro precisa se defender. Muitas vezes o próprio advogado do reclamante pede que o perito use a tabela da SUSEP. Você já há alguns anos sabe que ela não é própria para isso. O perito muitas vezes também sabe que não. Mas veja, o advogado do reclamante pede para o seu reclamante, pede a favor do seu reclamante, mas na verdade ele está prejudicando o reclamante quando ele pede para usar a tabela da SUSEP. Você como juiz, como que você se sente nessa situação? Você recebeu lá uma exordial, o cara está pedindo para usar a tabela da SUSEP num caso. Você se sente como? Para você é indiferente? Está pedindo aí? Vamos aí, ué. Então, o problema é seu. A gente precisa fazer algumas digressões, né, se você me permite. Mas é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte. Atualmente na município de São Paulo, no Foro Central ali da Barra Funda, nós recebemos por juiz em torno de 20 processos novos. Por semana. Por semana. Nossa, é muito. Por semana, distribuídos novos, tá? Então, o que acontece? Esses 20 processos significa que você precisa resolver por dia útil pelo menos 4. Não é isso? Tem que resolver. Resolver significa, já fiz a audiência, vou julgar, né? E ainda esses processos todos, eles encalham na execução, que é o pessoal não tem dinheiro, você precisa ir atrás, buscar patrimônio. O cara que tem dinheiro se protela para não arrancar, tenta assumir com patrimônio. A briga toda maior ainda vira na execução, que é a maior taxa de congestionamento do Poder Judiciário. Taxa de congestionamento é o que sai não resolve do que entra. Na fase de conhecimento, que é a fase cognitiva, que a gente decide quem tem o direito, então o que acontece? No meio lá desses 20, vão ter lá entrado, sei lá, 3, 4 que seja de doença ocupacional e de acidente do trabalho. Eles são jogados no meio, por distribuição eletrônica, no meio desses outros, que são, por exemplo, verbas rescisórias incontroversas, que a empresa quebrou e não tem como pagar. A empresa não tem mais dinheiro, excelência, desculpa. Ou seja, não existe dúvida quanto ao exercício do direito. Só que esses processos eles são distribuídos na pauta de 10 em 10 minutos, ou 15 em 15. Na minha vara eu ponho de 15 em 15, automaticamente pelo sistema. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. No final das contas, a gente tem que fazer um trabalho de produção em série. Eu acho que aqui está o problema. Um trabalho de produção em série que é em cima da cobrança de resultados da magistratura. Metas, eu estou falando de metas. Resultados que não te dão tempo necessário para olhar uma causa como ela deve ser olhada. Vocês também têm meta? Sim. Sendo metas e prazos. E hoje em dia, pelo sistema série eletrônico, passou um dia do prazo, já recebe a notificação da corregedoria. O que está acontecendo? Me responda, nananã. E aí você já tem que... né? Então, uma das partes, inclusive, que nós temos nos queixado muito é justamente perder muito tempo para ficar respondendo problemas. Porque não adianta eu jogar uma tonelada de coisas em cima da pessoa, não vai ter jeito, ela vai ter que ficar respondendo atraso de várias. Então, assim, razão do fluxo de processo. Então, nesse sistema que eu vou dizer assim, imbrincado de distribuição de processos, de uma simples verba rescisória com, na sequência, um acidente do trabalho, eu preciso que ele entre no fluxo de trabalho. E entrar no fluxo do trabalho significa entregar. E entregar, você começa a ter um resultado no que diz respeito à velocidade do processo, mas o conceito justiça começa a ser estragado no meio. Você precisa precarizar a sentença, precarizar a instrução processual, precarizar o trabalho para entregar logo o resultado. Você consegue ver a gravidade do que eu estou falando? Você está tranquilo no que você está dizendo aqui? Não estou tranquilo, não estou dizendo. Mas é muito complicado. Aí o que acontece? Nesse meio dessa confusão, vai para o perito, que é outro que precisa entregar. Ele precisa entregar. E aí, a simplicidade e a velocidade e
que a tabela SUSEP proporciona, ela entra nesse conceito. Ela entra nesse sistema imbricado de velocidade. E aí, entrega de volta. E eu tô falando velocidade, você fala, nossa, então é rapidinho. Não, ainda demora. Porque tem que entrar na fila das perícias médicas. Poucos peritos médicos querem ser peritos na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele recebe só ao final. Aqui em São Paulo, um perito médico, então pela lei, ele recebe os honorários de acordo com o resultado da perícia. Olha o perigo disso. Então, olha só, ele recebe os honorários de acordo com o resultado da perícia. Se o reclamante, se o trabalhador é que perde a perícia, normalmente ele é beneficiário da justiça gratuita porque ele é um desempregado, não tem como pagar. Quem paga é a União. Aqui em São Paulo paga R$ 806 no máximo por essa consulta, laudo, esclarecimento, visita, etc. Um médico recebendo isso. E se a reclamada é condenada, lá o arbítrio em torno de R$ 3.000. Então, já começa a falar, será que isso pode influenciar? Então, a simplicidade, o devolver, eu acho que entra tudo nesse sistema imbricado. Só para fazer agora um paralelo. Nós temos uma experiência no TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, que é em Porto Alegre e em Caxias do Sul, que eles têm uma vara especializada em doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Lá, então, se for distribuir, vai distribuir para uma vara especializada nesse assunto. Nós tínhamos também aqui na Justiça Comum que ia para a vara acidentária essa questão. Me parece, Eduardo, que quando você especializa o tema, você faz com que, primeiro, seja um expert que esteja julgando, ele tem uma equipe de pessoas expert nesse tema, e esse tema não pode ser tratado junto com horas extras e com verbas rescisórias. Então, para concluir aqui, para mim, tudo começa no jogar processos, né, de doenças ocupacionais e acidente de trabalho dentro do meio do julgamento de verbas rescisórias, horas extras e de adicional de insalubridade. Começa aqui o problema. Né? Então, eu acho que quando o assunto estivesse envolvendo acidentes do trabalho, doença ocupacional, deveria sim. Eu acho que a experiência do Rio Grande do Sul, e parece que ela está dando muito certo, porque começaram há vários anos e ainda continuam, você lá vai ter especialidades médicas, especialidades clínicas, de repente uma equipe multiprofissional para poder ajudar nesse diagnóstico, inclusive aprofundar no que diz respeito à incapacidade laborativa. Agora, quando você fala tudo isso jogado em varas aleatórias, cada um tem um período diferente, é médico do trabalho fazendo perícia psiquiátrica, é médico do trabalho fazendo ortopédica, é o especializado em clínica geral fazendo ortopédica, as dificuldades estão colocadas aí. Então, para mim, o primeiro ponto que seria, e aí dependeria da sociedade civil, né, de identificar que isso está errado e tentar cobrar que a organização do Poder Judiciário funcione de uma forma a entregar mais justa a sentença nesses casos. E aí, para completar o seu caso, quando o advogado vem e pede a tabela SUSEP do reclamante, né, o que ele está fazendo é, num ponto de vista legalista, limitando a minha atuação. Porque eu vou poder atender se sim ou se não. Se eu não devo ou não devo. Mas eu acredito que a possibilidade do juiz da ampla liberdade de produção probatória, significa uma delas identificar qual a extensão da incapacidade laborativa, lhe permite sim, numa visão um pouco mais ampla de pensamento, deixar com que o perito possa trazer essa informação, independentemente daquela vinculação que o advogado anunciou na exordial. É lógico que o advogado não vai, de repente, saber isso. Pode ser que ele não saiba disso, ele não é especialista. E depois ele recorra para o tribunal querendo anular a sentença porque não foi utilizada a tabela SUSEP. Mesmo, de repente, essa tabela SUSEP vai prejudicar. Então, todas essas dificuldades podem acontecer. O perito tem que ter liberdade, né? Então, eu acredito que dá para fazer isso. Mas você consegue compreender o tamanho da amplitude do que eu estou falando para você? Sim, eu vou assistir algumas vezes essa gravação, que eu quero te ouvir mais de uma vez para eu anotar. Eu estava pensando nisso aqui enquanto você falava. Muito legal. Agora, vamos supor que deu a louca em você. Hoje é uma quinta-feira, né? Sexta-feira. Na segunda-feira, quando você voltar a trabalhar, vai assim, de agora em diante eu vou coibir o uso da tabela da SUSEP. Quem falar de SUSEP aqui, eu vou dar um chute, eu vou começar a atuar coibindo o uso da tabela da SUSEP. Isso aqui não... Vamos supor que
uma situação bem hipotética. Se você fizesse isso, como você acha que seria a reação dos peritos que trabalham com você, dos advogados dos reclamantes e dos advogados da reclamada com você? O que você acha assim que nos bastidores eles falariam daquele juiz lá, o doutor fala, e aquele cara, não sei o que ele está falando da tabela da SUSEP, ele não deixa. O que você acha que eles falariam? Qual seria a reação deles contigo? Eduardo, bom, primeiro quem me conhece sabe que eu não tenho medo do que falem de mim. Isso quem sabe das minhas atuações, inclusive no que diz respeito às críticas do próprio Poder Judiciário, mas vamos voltar, né? Vamos voltar. Então eu não tenho problema quanto a isso. Mas eu acredito assim. Primeiro, se eu falasse, perito, não pode usar a tabela SUSEP, faça o laudo de outra forma. Eu acho que os peritos que eu tenho na minha vara devolveriam um processo dizendo, eu não sei fazer. Eu não sei, eu não estou apto a utilizar o critério que você definiu para fazer. É capaz de fazer isso. E é capaz de eu procurar outros peritos, que nós já temos dificuldades, como eu disse, de médicos do trabalho poderem fazer o laudo na Justiça do Trabalho. É capaz de eu ficar num beco sem saída, dizendo assim, partes, seu processo não anda mais. Né? Porque você sabe, Eduardo, e eu também sei, que eu já fui atrás da associação de médicos do trabalho tentando ver se tem gente interessada, já foi atrás de várias indicações de pessoas que trabalham na área da saúde. Então, é assim, não simplesmente... Porque normalmente a gente faz de conversar com outro juiz. Alguém tem um perito aí que é bom de tal tema? E aí um perito... tenho. Mas normalmente médico do trabalho ninguém indica. Porque fala assim, esse que trabalha bem na minha vara, se eu indicar para outro, ele vai começar a não entregar no prazo. Né? Esse é meu, ninguém tasca, pelo amor de Deus. Ou então, a pessoa entrega o nome e a gente vai atrás e fala, olha, já tenho vara suficiente, já estou com minha agenda toda tomada que eu estou destinado a esse trabalho, eu não posso assumir mais nenhuma outra responsabilidade. Para ele receber, olha aqui, o laudo pericial dele, provavelmente depois de 5 anos. Ele faz. Então, na verdade, o médico hoje ele vai fazer uma carteira para começar a ter um fluxo de recebimento daqui a 5 anos. Que médico quer entrar numa coisa dessa? Se ele pode fazer uma consulta privada, se ele pode atender como assistente técnico de uma empresa e receber ao final da entrega do serviço. Então, assim, é outra coisa que a gente precisava discutir, que eu estava falando, que é essa história dos honorários advocatícios como a União paga. Né? Então, eu acho que, por exemplo... Deveria ter uma alteração legislativa a ponto de garantir o recebimento assim que ele terminou o serviço pericial. Se a União é responsável, ela paga. E depois ela tem que se ressarcir porque reverteu isso futuramente. Então, se acontecer isso... Quem perder paga, né? Isso. Quem perde paga. Se houver uma reversão, então a gente vai atrás da parte que perdeu e devolve o dinheiro para a União. Né? Mas assim, o que não pode é aquele auxiliar do juízo, aquele que é fundamental para a decisão do processo, não ter interesse em fazer o trabalho pericial, porque ele vai receber depois de 5 anos. Isso daí eu acho que é óbvio, não precisa qualquer... Né? Então a gente não consegue fazer pagamento antecipado, não consegue nada. O perito é ao final. Né? A reforma trabalhista ainda deixou claro que não pode pedir nem adiantamento de honorários. Como que funciona lá na Justiça Comum? Ele fala assim, ele nomeia o perito e fala, perito, me diga quanto vai ficar essa perícia. Aí ele volta, fala assim, olha, os honorários aqui que estão estimados são R$3.000. O autor que pediu, deposita. É o réu, deposita. Na hora que ele entrega o serviço, tá aqui o seu dinheiro. Eu arbitro em tanto, é tanto valor, e tá aqui o seu dinheiro. Então a pessoa, ela tem um retorno razoável do trabalho que foi feito. Na Justiça do Trabalho não tem isso. Ela não tem o retorno. Eu tô falando do perito. Então aqui, os peritos que estão lá são heróis. Então, se ele fez do vô, do pai, é porque ele continuou ajudando e já ganhou o fluxo de dinheiro vindo do pai, do vô, de 5 anos atrás, e talvez ele consiga falar assim, ufa, consigo sobreviver nesses próximos 5 anos, até eu começar a receber. Começar a ganhar o meu, porque eu tô ajudando ele e trabalho junto. Deve ser isso. E aí ele fala, então eu vou replicar o que ele tá fazendo, que é o que deu certo. É isso aí. Eu acho que quando a gente fala SUSEP em xeque e começa a conversar com quem vive isso, né? Não é uma coisa simples assim, SUSEP em xeque. Tem muita coisa envolvida, são muitos detalhes, não é uma coisa assim tão fácil. Gente, nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos e na volta eu vou falar um pouco dessa revista aqui, ó.
Na verdade, é uma edição especial que pega artigos de várias edições diferentes da revista CIF Brasil e nós chamamos de as 5 fragilidades da SUSEP e as 7 potencialidades da CIF. Uma série de artigos aqui e eu vou falar um pouco sobre ela, onde você consegue, é uma edição gratuita, né, da revista CIF Brasil. A revista CIF Brasil está na Hotmart. O irmão do mestre, coloca para nós aí, por favor, o nosso logotipo na tela e a gente vai fazer 5 minutinhos de pausa. Legal, então nós estamos de volta aqui com a revista CIF Brasil. Essa é uma edição especial que recolhe artigos de várias edições da revista CIF Brasil, falando sobre as fragilidades da tabela da SUSEP e as potencialidades da CIF. E aqui cabe um comentário. Quando a gente fala das fragilidades da tabela da SUSEP, nós estamos falando do uso da tabela da SUSEP para medir incapacidade laboral. Então, começamos, obviamente, pelaquela questão, e aí, quem criou, como criou, quem publicou, onde estão os artigos, e a gente não encontra isso já por si só já é uma fragilidade. O fato dela não ter sido criada para medir incapacidade laboral é outra fragilidade. Então, são coisas que a gente comenta sobre a tabela, explicando por que ela não deve ser usada para essa finalidade. E depois, as 7 potencialidades da CIF, e aqui cabe o maior comentário. A CIF em si, a CIF é uma classificação, como a CID também é uma classificação. Então, quando nós falamos de usar a CIF, na verdade, nós estamos falando sobre usar o raciocínio biopsicossocial, uma análise que possa contemplar o ambiente, os facilitadores, as barreiras ambientais, como a CIF chama, quais são as limitações de atividades, se são atividades relacionadas ao trabalho, se são atividades laborativas, porque a incapacidade laboral está relacionada à incapacidade de realizar as atividades do trabalho, não todas as atividades. Existe essa diferença. E a CIF faz essa relação. Então, quando a pessoa que, mesmo sem usar códigos da CIF, ela faz esse raciocínio, ou seja, ela toma a conclusão com base no todo e não só com base no corpo, ela está usando a CIF, entre aspas, quer dizer, ela está usando o raciocínio que a CIF traz. E existem instrumentos que são calibrados, baseados na CIF, para fazer essa mensuração de uma forma mais concreta, em percentuais, ou então trazendo qualidade, né? Leve, moderado, enfim. Então, usar a CIF não significa usar os códigos da CIF necessariamente, mas usar o raciocínio da CIF. Cuidado para não usar a CIF como se a CIF fosse a SUSEP, ou seja, o grau de perda da mobilidade do ombro é o grau de incapacidade laboral. Cuidado para não fazerem isso, porque isso seria susepiar a CIF, né? A CIF, ela vai, claro, ser muito mais abrangente do que isso, depende de qual é o trabalho que a pessoa, qual é a profissão, né? Qual é o trabalho para o qual ela se inabilitou. É isso, Farley. Você contou um exemplo para mim no intervalo, se você quiser falar sobre ele, fique à vontade aí. O exemplo que eu passei para ti é o problema das doenças mentais. Né? A última vez que eu vi, eu não sei se deve ter mais atualizado, Eduardo, é que as doenças mentais já estavam como o segundo maior motivo de afastamento previdenciário. Só perdiam para as osteomusculares, isso, né? E então, olha só a importância disso ser diagnosticado de uma forma correta num processo trabalhista. Se nós temos essa como a segunda maior causa de afastamento. O que acontece, né? Nós temos um problema de diagnóstico na parte de psiquiatria, que ela é diferente da cardiologia, né? Você tira a imagem da ressonância, você tira o eco, o Doppler, você tira, né? Você tem vários exames que estruturalmente se bate o olho e vê. Não é isso lá, o tenossinovite de Kervain, né? Enfim, as várias questões osteomusculares. Quando a gente vai para diagnóstico mental, nós temos essa dificuldade de verificar. Porque o psiquiatra, basicamente, ele traz as informações e faz o diagnóstico a partir da anamnese, a partir das informações passadas pelo próprio paciente. Por isso que nos processos que tem questões psiquiátricas, eu costumo pegar
e determinar a juntada do prontuário médico do profissional que de repente estava atendendo o trabalhador no curso do contrato de trabalho. A gente põe sob sigilo no processo, de forma que não fica público. Por mais que o processo seja público, a gente coloca sob sigilo, dá visibilidade só para as partes envolvidas, porque ninguém que está fora dali tem interesse, ou tem o direito de saber o que aconteceu com a vida pessoal da pessoa, ainda porque nós estamos falando de dados sensíveis. Na verdade, todos os processos que envolvessem acidente de trabalho, doença ocupacional, que está envolvendo saúde, são dados sensíveis pela LGPD. Deveria, na verdade, ou o processo inteiro estar sobre segredo de justiça, ou esses dados todos em sigilo. Então, o problema é que vem o advogado já distribui público. Então, a gente não põe a mão, porque as partes não pediram, ok. Então, significa que o próprio representante está abrindo mão do seu sigilo. Ok. Tá, autorizou, né? Isso. Quando eu determino a inclusão de documentos que são desses dados, eu já coloco ele sigiloso, né? Bom, então eu pego essa informação porque a gente vai ter a informação contemporânea do contrato de trabalho. Olha que interessante, porque a minha perícia está sendo feita agora, mais ou menos 1 ano, 2 anos depois de ter acabado o contrato de trabalho. E ele vai ser periciado e vai ter um diagnóstico de acordo com a anamnese do que aconteceu há 2 anos atrás. Você consegue ver a fragilidade de um diagnóstico psiquiátrico? Eu não estou falando que mas é diferente das outras patologias. Então, quando eu busco, por exemplo, o prontuário médico contemporâneo, os afastamentos previdenciários, eu vou buscar laudo pericial de um perito médico previdenciário contemporâneo ao contrato de trabalho. Isso, para mim, é relevantíssimo. E aí eu tento trazer isso para o processo o mais rápido possível. É até legal falar, o Eduardo, na Justiça do Trabalho fez um convênio com o INSS, tem um sistema chamado agora Previjude. O Previjude, nós temos acesso ao dossiê previdenciário imediatamente, online, de todos os cidadãos do Brasil. A gente registra lá, põe o número do processo, o CPF da pessoa, porque isso fica vinculado e registrado, para ver que não é uma consulta à toa. E a gente coloca na ata e traz essa informação para o processo, já, se for o caso, online. Essa aproximação é ótima, né? Porque eles usam a CIF, quem sabe ajuda. E lá tem um clicado que é dossiê médico. Eu consigo ver o laudo do perito médico. Que é aquelas informações que a Previdência Social tem. Usa. E nem dá para o trabalhador, ela só dá a comunicação da decisão. Ela não dá o que o perito anotou. A gente tem acesso a essa informação e é possível colocar no processo. Então, na hora que eu faço esse conjunto, agora sim eu posso ir para o médico psiquiatra. Porque aí ele vai conseguir olhar o que também foi narrado pelo outro profissional, o que está lá dentro, o que tem na Previdência, para ver, inclusive, se as situações condizem à anamnese que está acontecendo naquele momento. E aí o exemplo que eu te dei foi um caso que nós mandamos para a perícia médica, ali, eu acho que era diagnosticado depressão, tá? Em decorrência do trabalho. Não existia específico uma síndrome, um burnout, era depressão, era alguma coisa desse gênero, tá? Eu não lembro exatamente qual foi a CID, a classificação da doença. O perito veio e falou completamente nexo causal com o trabalho, incapacidade laborativa, ela não consegue, isso significaria que envolver a indenização de uma incapacidade completa, naquele momento, ia implicar num pensionamento mensal de 100% da renda, ou seja, ia condenar a empresa em tudo isso. E na hora da instrução oral, o advogado da reclamada veio e falou assim, olha, excelência, eu quero fazer as oitivas da reclamante, tenho testemunhas aí fora. Eu falei, referente ao quê? Referente à doença. E ao primeiro momento você fala assim, mas isso é questão técnica. O perito já avaliou. Mas ele falou, eu preciso, excelência, provar fatos que aconteceram no decorrer do contrato de trabalho que não constam no laudo pericial. Ou seja, não é uma questão de erro de diagnóstico, mas sim o substrato fático pelo qual o médico chegou àquela conclusão não é verdadeiro. Não e isso é prova oral. Fazer. Isso é prova oral. É minha prova contemporânea do prontuário médico, é minha prova do afastamento, é também testemunhal, se for o caso. E fui ouvir a testemunha. Assim, está deferido, vamos ouvir aqui. Primeiro, fomos ouvir o depoimento pessoal da reclamante e acabou não precisando de testemunha, porque ela admitiu os fatos. Ele perguntou lá, é verdade que no curso do contrato de trabalho seu marido faliu, a empresa do seu marido faliu, e vocês tiveram uma redução muito grande de renda, passaram a viver situações, tiveram que readaptar toda a sua vida em razão disso? Sim. E aí ela explicou lá.
Tive que mudar de casa para uma casa menor, tive que vender o carro, tive que ficar com um carro mais simples, tive que tirar meu filho da escola privada e para a escola pública. Então, olha só. Aí você fala, uai, isso aqui já é uma coisa relevante. Aí ele vem na pergunta seguinte e fala, no curso do contrato de trabalho, a sua mãe faleceu? Faleceu. Qual era a sua relação com a sua mãe? A senhora ia todo dia depois do expediente, passava na casa dela, ficava lá, só ia, jantava lá, meu marido chegava, o meu filho levar também, e depois a gente ia, tal. Então, a partir de então, ela perdeu a mãe, que era a grande amiga da vida dela. Uhum. Sim. Até se emocionou um pouco no depoimento ao lembrar. Olha só. Aí depois ele vira e fala, e tem a última pergunta, Excelência. E como ele sabia disso? Pelos afastamentos que ela apresentou. Apresentou claro. Atestado de óbito da mãe. Sim. Então ela se afastou, né? Aquele período que a gente chama de licença nojo. Licença nojo. E aí depois, ele veio e fez a última pergunta. Excelência, no contrato de trabalho, ela também abortou, teve um aborto. Foi um aborto espontâneo. Infelizmente, ela foi vítima disso. O que aconteceu? Também sabia porque tinha se afastado, apresentou a declaração médica, se afastou no período, e eles trouxeram isso aos autos, né? Essa informação. E ela, sim, abortei. Então, olha o que eu tinha ali. Até então, eu tinha informações, e eu fui ver o laudo, que o perito narrava sobre, para ele chegar àquela conclusão. Em nenhum momento ele faz menção a nenhum desses fatos. Ela omitiu na perícia. Então, o que será que ela omitiu? Ou será que o perito... O que está acontecendo aqui? Alguma coisa errada? Eu, como juiz, tenho que ver. E fiz o quê? Devolva-se os autos ao perito, retorne os autos peritos, para que ele possa reavaliar o laudo dele de acordo com o que aconteceu agora aqui na audiência. Com as novas informações. Com as novas informações. E o perito ficou muito louco da vida, né? Porque ele veio com caixa alta escrito. Ela não me contou! Ela suprimiu todas essas informações. Então, Excelência, diante de tudo isso que aconteceu no âmbito desse... Acho que eram 2 anos de contrato de trabalho. Aconteceu tudo isso, né? Na vida da pessoa. Ela falou assim, falar que pressão por metas... É a causa do problema. É a causa dessa depressão dela. Ele falou assim, eu não posso mais fazer isso. Eu vou ter que voltar atrás do meu laudo e falar que, na verdade... Os fatores desencadeantes de tudo isso são essas tragédias pessoais que a pessoa viveu. Né? Ela viveu tragédias pessoais de grande relevância. E ele acabou refazendo o laudo. Foi uma das poucas vezes, Eduardo, que eu vi perito médico voltar atrás completamente e falar, não dou nexo causal com o trabalho, não, porque esse fator extralaboral era demais. Eram muitos de forma gravíssima. Ou de forma, né? E para um que era de forma leve, né? E aí a pressão, aquela história, como que era a pressão por metas? E a gente fez a instrução também oral sobre isso. Não era realmente algo que fosse como algumas grandes empresas fizeram. Vai sentar na boquinha da garrafa. Porque chegam umas coisas na justiça do trabalho que você não acredita, né? A empresa fazia, a pessoa que não entendia a meta, punha a garrafa lá, no meio da reunião, na frente de todo mundo, e vai sentando na boquinha da garrafa. E todo mundo batendo palma e cantando para o vendedor sentar na boquinha da garrafa, até derrubar a garrafa. Encosta a bunda na garrafa e derruba. Aí você fala, não, mentira. Não é possível, porque um ser humano não faz isso. Mas ser humano escraviza o outro, né? Aliás, nós ficamos 3.000 anos escravizando um outro. O trabalho livre é agora dos últimos 200 anos. Então aí você consegue ver que chega pra gente situações que você fala, não é possível, isso é um absurdo. E por fim, Eduardo, na parte das doenças mentais, que também acontece em relação às doenças do trabalho. A falta do filtro necessário antes de entrar com a ação. O que acontece? Eu tive um caso recente, que eu julguei recentemente. Por exemplo, o advogado virou e falou, olha, tem essas doenças, tudo causado pelo trabalho, falou um monte de doenças lá. E eu procurei e não tinha nada médico na petição inicial. Falei, peraí, como chegou à conclusão que ele porta essa doença? Como ele pode definir que ele... Eu falei assim, ele teve algum atendimento médico? Teve algum profissional de saúde, um fisioterapeuta, qualquer uma pessoa que falou assim, nossa, isso aí parece assim... Da onde ele tirou essa informação? É porque ele está se sentindo mal? Ele está se sentindo mal, mas ele não foi nenhum profissional e agora está falando que isso foi causado pela empresa e deve ser indenizado ganhando pensão mensal vitalícia pro resto da vida e mais uma indenização de R$500 mil. Eu falei assim, não vou deixar o processo prosseguir. Eu falei assim, eu quero que ele traga os autos. O nome do hospital que ele foi atendido, qualquer um.
pública, UBS, eu vou pedir as informações. Ou ele traga um atestadinho qualquer, nem que seja um Novalgina, uma prescrição de Novalgina, tá entendendo? Ele não tinha nada. Então ali eu cheguei e falei, não vou. Não vou fazer uma perícia médica, que é cara, que os peritos meus vão receber daqui 5 anos. Falei assim, eu quero no mínimo elementos... Independentemente dela ter benefício. Por que ela tem benefício da Previdência? Porque ela é segurada da Previdência. Isso não substitui o que a empresa tem que fazer por ela. Esse é o meu entendimento. Você vai me dizer se está correto. Ela vai receber o B91 porque ela é segurada. Mas isso não substitui a responsabilidade que a empresa tem sobre ela. No meu entendimento, ok? Então, o que é a indenização? É, além de pagar o tratamento, continuar pagando o salário pelo período em que ela estivesse tratando, e o tratamento é de longo prazo. Longo prazo é 1 ano e meio, 2 anos de tratamento. Depois, não acredito pessoalmente que o ideal seja que ela volte para o mesmo lugar com o mesmo chefe. Mas que ela refaça a sua vida profissional, abra o próprio negócio, porque normalmente as pessoas que têm burnout, elas são pessoas que são naturalmente líderes, nasceram para serem líderes e acabam caindo em um lugar para serem lideradas por pessoas que não têm capacidade de liderança. Você imagina um líder sendo liderado por uma pessoa que não tem capacidade de liderança, que não nasceu para ser líder. Essa pessoa ela não tem a habilidade cognitiva que a pessoa que acaba desenvolvendo burnout tem. Então ela entra em um conflito e acaba desenvolvendo isso. Mas isso são todas teorias, tá? Eu estou falando aqui, eu acho que identificar pessoas que naturalmente são líderes e colocar essas pessoas na posição de liderança, eu acho que isso é uma forma de prevenir burnout na empresa. Normalmente, se uma pessoa tem burnout em um departamento, o que a doutora Débora fala muito, pergunta, é se tem outras pessoas no mesmo departamento que desenvolveram síndrome de burnout. Porque aí você descobre que de fato é síndrome de burnout, porque ela é o adoecimento gerado pelo assédio moral. Então é o mesmo espírito que está... aquele espírito de competição, de pressão por metas e tal, que provavelmente vem do chefe ou da empresa inteira, né, de toda a linha. Mas esse raciocínio, ele é correto? CAT, afastamento, pagar o tratamento, indenizar 100%, não pensar em concausa, porque se é síndrome de burnout de verdade, é causa, é nexo causal. Ah, mas já tinha aquilo, como nesse seu caso aí, as informações foram omitidas, né? Teve o falecimento da mãe, isso é outra coisa, mas eu estou aqui numa hipótese que essas coisas não aconteceram. Né? Tá correto isso? Porque pelo que eu converso com alguns advogados, eles sentem muita insegurança. Ah, o juiz não vai dar isso aí, não. Ah, não, é uma briga. Até eu vou pedir o B31 mesmo, que é mais fácil do que o B91. Né? Isso já é outra coisa. Não pensa na indenização, na compensação, na continuidade do pagamento dos salários. Pensa só em tratar. A empresa tem que dar o tratamento. A pessoa, enquanto isso, ela recebe o benefício da Previdência, que ela é segurada. E depois que ela se trata melhor e tal, ela volta ao trabalho. Eu acho que isso não é o suficiente. Acho, inclusive, que as empresas precisam abrir os olhos para isso, porque se elas não colocarem verdadeiros líderes, até os objetivos dela também não serão alcançados, né? Aquela coisa eu quero lucro. Bom, isso já é outro assunto. Mas isso é uma coisa que faz sentido para você como juiz ou não? É assim, Eduardo. A primeira coisa eu queria lembrar, teve um trabalho que eu fiz no mestrado, lá na USP, que era sobre assédio moral. E aí eu peguei um pedaço de um desenho chamado Apenas um Show, é o desenho. E tinha um episódio chamado Benson se foi. Eu lembro até hoje, é o nome do episódio. Então quem quiser procurar na internet, acha lá. O que aconteceu? Ele era um administrador de um parque, e aí ele é retirado da administração do parque e coloca uma mulher lá, que era uma moça completamente grosseira, e ela pratica atos de assédio moral. E eu tava só assistindo, meus filhos assistindo o desenho e eu assistindo junto. Num dado momento, acontece uma coisa muito interessantíssima. E eu falei, isso pegou o espírito da coisa.
Eles olham por trás, um personagem olha por trás do outro e vê a moça, ela era loira, tudo. E ele chega por trás pra falar com ela, na hora que ele vira, é outro personagem, não era ela. Mas que ele tinha incorporado a fisionomia e o cabelo dela. E aí, na hora que eles olham, todos daquele local, do parque, que eram funcionários, estão igual a ela, com cabelo loiro, amarrado, e todos... O que eu quero chegar? Que o assédio moral, embora ele parta de alguém, ele se dissipa no ambiente de trabalho e as pessoas replicam aquilo que o líder ou o chefe assediador está fazendo. Significa, se o cara é mole, ele é um mole mesmo. Então, na hora que você está falando de uma pessoa de burnout, que já é menosprezada no ambiente de trabalho, ela é pelos seus pares também. Todo mundo passa a ser igual. Lembra que eu falei da boquinha da garrafa, que é um negócio absurdo? Era todo mundo batendo palma lá e cantando junto pra mandar o cara descer na boquinha da garrafa. Então, assim, quando o ser humano para falar isso está errado, você está contra o sistema de quem tá no poder, e isso daí volta-se também contra ele. Então é capaz que o cara até bateu palma lá na boquinha da garrafa, né? Não concordando com aquela cena, mas ele tá replicando o comportamento. Então o que eu tô querendo dizer pra você é, o que eu percebo no âmbito de quem já trabalhou em vários locais desde os 16 anos, comecei aos 16 anos trabalhando na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Eu trabalhava no pregão, não era empregado da Bolsa, era de corretora. Legal. Lá, aquele... Então eu percebo desde os 16 anos até hoje que o que funciona é replicar comportamentos de quem tá no poder. Então, mesmo que seja a pessoa no fundo, ela pode estar até contra. Mas ela replica, inclusive porque ela vai ter vantagem em replicar aquilo que o comportamento de quem tem poder Se sente faz. segura fazendo. Segura, completamente segura. A próxima oportunidade é dela. Não existe vácuo de poder. Quem fala muito isso, achando que é o professor Leandro Carnal. Não existe vácuo de poder. Sempre vai ter alguém disposto a preencher aquele lugar. Por mais... nojento que seja, né? E eu até falo isso, os grandes líderes de guerras, os mais sanguinolentos, eles tinham um monte de gente junto com eles não estavam sozinhos. Bom, então voltando aqui para a gente entender no ambiente de trabalho essa situação agora, entendendo que aquele que sofre problemas de doenças mentais que são de difícil diagnóstico, óbvio, ou de exame de imagem, aquele eu vi, o coração não está batendo bem. Então o mental, ele sempre tem o comportamento da pessoa, a narrativa dela. Se ela falou que ela não compreendeu o texto, ela falou que não compreendeu o texto. Você que está aqui só vai ver se ela realmente compreendeu ou não compreendeu de acordo com os atos que ela está praticando, porque você não consegue entrar na cabeça dela e saber se realmente ela compreendeu ou não o texto. Isso não transparece como o dedo cortado. Quem tiver oportunidade, leia Michael Sandels, que quando ele fala a justiça, coisa certa a fazer, um livro famosíssimo, professor de Harvard. Ele fala lá daquele que ganha condecoração no exército americano por ter perdido uma parte do corpo na guerra, mas aquele que tem um problema mental é tido como um fraco. Ele não é condecorado, ele é escanteado das Forças Armadas. E você fala, por quê? Porque a falta de compreensão da doença psiquiátrica. Eu tenho um primo psiquiátrico, ele falou, não vou falar o nome, por favor. Eu tenho um primo que é psiquiatra, e ele virou falando pra mim, ele é especializado em dependentes químicos. Ele virou pra mim e falou, Farley, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto na cardiologia se transplantava coração, que isso aconteceu na década de 70, né? Aqui no Brasil, a gente dava choque nas pessoas. E o diagnóstico o tratamento de dar choque nas pessoas fez com que a psiquiatria se parasse num tempo durante muito tempo. Até alguém começar a levantar que isso talvez não fosse a melhor forma de tratamento. Inclusive para diagnosticar ou para tratar. E a partir dessa quebra que era feita dentro de um consenso médico, porque para você quebrar um consenso médico, é complicado. E isso começar agora, não, a gente tem que ver como o cérebro funciona, como que eu posso, de repente, né, em medicina nuclear, no corpo em movimento, descobrir o que não está funcionando corretamente no cérebro, para que ali dê a medicação correta que iniba. Eu falo assim, isso é coisa nova, dos últimos 20 anos.
de 2000 para cá. E quando ele me falou isso, eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, então assim, espere que você vai estar ainda vivo para ver, mas a psiquiatria ainda vai desenvolver tamanho, porque agora se quebrou esse paradigma, vai se desenvolver tamanho que você vai ver, mas daqui 20 anos, que a gente vai conseguir identificar, de repente, doenças específicas mentais, com imagens, com enfim, com várias possibilidades que sejam mais objetivo a análise. Eu acho que a partir daí, Eduardo, nós vamos ter uma quebra de paradigma no que diz respeito ao preconceito que existe nessas doenças. Que aí as pessoas vão poder ver claramente que aquele problema do, né, que não era o osso quebrado, mas era ligamento, só foi possível ver depois da tomografia. Porque, de repente, na raio-x não pegava. Isso é muito interessante, porque, e faz sentido, faz todo sentido, porque essa diferença eu vi quando eu passei a conversar com as pessoas sobre síndrome de burnout, sobre a etiologia, etc. Justamente porque essa coisa de discutir sobre nexo de causalidade e tal. Fazendo uma comparação com as doenças musculoesqueléticas, especialmente Leri e Dort, que é mais a minha praia, né? Então, quando a pessoa tem um problema, é muito fácil e muito tranquilo de você estabelecer uma relação com o ambiente e de você falar sobre ergonomia, altura da mesa, etc. Todo mundo aceita a pessoa desenvolver esse problema porque o ambiente é inadequado, ele realiza atividade inadequada num ambiente inadequado, ele gera um desequilíbrio muscular e isso gera uma doença musculoesquelética. Faz sentido e todo mundo aceita bem. Agora, quando você fala de síndrome de burnout também, a relação é a mesma. O ambiente, no caso eu estou falando do assédio moral e etc e tal, a pressão por metas, é que gera tudo isso. Só que a pessoa é tida como uma pessoa fraca. Tem que voltar ao trabalho, ouço isso de alguns profissionais, tem que voltar para aquele banco para ele provar que ele consegue atingir as metas. Esse é o objetivo que eu tenho com ele. Para que esse objetivo? Porque, veja, a pessoa não é fraca. O problema foi gerado no ambiente, o objetivo tem que ser alterar o ambiente. Quando era a ergonomia da mesa e tal, não era alterar a mesa? E por que agora, se a síndrome de burnout é a doença gerada pelo assédio moral, não é só por isso, mas principalmente por isso, é um grande motivador, uma grande razão, por que a gente não está pensando em mudar isso? Porque do mesmo jeito que é mudar o ambiente físico para não ter doença musculoesquelética, também é mudar o ambiente social para evitar outras. Isso é uma coisa óbvia. Ah, mas você não é psicólogo, você... Então, sim, ninguém me ensinou isso em nenhum lugar mesmo, mas a CIF me ensinou isso, que o raciocínio é o mesmo. Então, mesmo eu não sendo da área, entendendo a CIF, eu entendo que essa é uma realidade. E que é, sim, o nexo de causa e consequência. A relação no modelo biopsicossocial é a mesma, o modelo é multidimensional, multidirecional, integrador, e ele vale para qualquer estado de saúde gerado por essas relações. Basta você raciocinar dentro dele. Eduardo, eu queria só aproveitar esse gancho. Eu lembrei de um caso que é de uma colega juíza. Eu não estou falando de trabalhador, estou falando de magistratura, tem um regime jurídico próprio. A gente sabe disso. O que aconteceu? Ela se afastou, estava afastada, e encontraram durante a licença saúde, publicada no Diário Oficial, correndo no Parque Ibirapuera. Uhum. E aí veio uma avalanche, inclusive entre os próprios colegas, os pares. Eu falei assim, alguém aqui sabe o motivo que ela está afastada? Alguém aqui sabe o motivo? Por favor, eu tô querendo ouvir se alguém sabe o motivo que ela está afastada. E aí foi aquele silêncio. Assim, vocês me desculpem. Você me desculpe. Eu sabia o motivo. O motivo era psiquiátrico. Eu falei assim, olha só. Vocês conseguem compreender que se for, hipoteticamente, uma doença mental, uma das coisas que se faz no tratamento fazer, né? Era praticar exercício para liberar endorfina, para poder... Você sabe disso? Não preciso falar. Ficou todo mundo com aquela cara de constrangido na mesa. E eu falei assim, então assim,
vocês me desculpem, né? Você precisa saber o que está sendo diagnosticado. Falar que a pessoa está... E eu procuro muito cautela nisso, viu, Eduardo? Nos processos trabalhistas. Ela apresentou atestado médico e estava na praia. Olha a foto dela no Facebook. As empresas adoram fazer isso. E a imprensa, justa causa. Eu falo, calma. Alguém sabe o motivo do afastamento? Porque assim, um médico sabe o motivo do afastamento. E de repente ela tinha que viajar mesmo. Ela tinha que ir pra praia. Ela tinha que... Porque é a maldição da doença mental. Ou a maldição do preconceito das pessoas. Do preconceito das pessoas. Do preconceito das pessoas. Vamos para a última pergunta? Bom, se você quiser, eu ainda posso desempenhar aquela história que você perguntou dos B, né? Dos B. Mas é assim... dos afastamentos, né? Olha só, nós temos que ver se o contrato de trabalho está ativo ou está extinto. Sim. Normalmente ele vai estar extinto, porque o trabalhador vai à Justiça do Trabalho, principalmente na área privada, quando o contrato já está extinto. Ele não aparece no meio do contrato. Porque senão ali é mais um problema que ele vai ter que enfrentar, que é ter processado a empresa no curso de um contrato. Então, ele vai depois. Depois que ele está extinto, esse contrato, né, ele percebe, tem o diagnóstico de tudo aquilo que ele estava, era uma doença relacionada ao trabalho. Então a gente vai ver, houve afastamento no curso do contrato? Não houve afastamento no curso do contrato, só agora que o cara está esgotado, porque é assim que eles costumam fazer. Eles esgotam a pessoa até a última gota, na hora que você não tem mais a produzir aquilo que eu dou, tchau, tá na hora de você ir embora. É isso. Então você não tá, dificilmente acontece. O que acontece é que dentro dessa perspectiva, é possível se falar em uma reintegração? Sim. Então o Tribunal Superior do Trabalho, ele inteligentemente foi e escreveu lá a súmula, uma súmula 378, tá? Que na jurisprudência de vários casos que apareceram, 378 que diz que, olha, a pessoa para ter a garantia de emprego, ela precisa ter afastado da Previdência Social 16 dias, pelo menos, ido para doença, mais de 15. E ter o nexo, o auxílio doença acidentário. Ou ela ter uma doença ocupacional que foi estabelecido o nexo depois da extinção do contrato de trabalho. Então está previsto claramente na súmula 378.2 do TST a possibilidade de dar a nulidade dessa extinção contratual. E aí, Eduardo, é uma situação que eu já identifiquei nos processos e também até coloquei isso num livro que eu tenho a respeito dos efeitos da incapacidade laborativa no contrato de trabalho. Eu falei, olha, a reintegração ela tem dois prismas. Ela tem dois prismas. Ou dois planos. O plano jurídico e o plano fático. O plano jurídico significa restabelecer o contrato, a relação jurídica existente entre as partes e todos os direitos que dela derivam. E o plano fático é se a pessoa tem condições efetivamente de voltar ao trabalho. Então a reintegração, algumas pessoas têm chamado isso de recondução. Eu não gosto disso, mas é a parte do plano fático. Mas é isso, a reintegração ela tem dois planos. O plano jurídico, que é restabelecer o contrato, e o plano fático, ela volta a trabalhar? Não, ela pode ser afastada agora, nesse momento, para a Previdência Social. Esse afastamento para a Previdência Social, sendo admitido pela Previdência Social, que é outra relação jurídica entre segurado e Previdência, como do trabalho, vai acarretar nela receber o auxílio doença acidentário, né, vai ser afastado. E isso também, sem dúvida nenhuma, nesse período de afastamento decorrente da doença ocupacional do trabalho, ela tem diversos direitos, quer pela própria existência do contrato de trabalho, por exemplo, a manutenção do plano de saúde. Ela tem direito porque o contrato de trabalho lhe permite isso. E não é o fato dela estar prestando o serviço, mas o contrato lhe dá esse direito. É assim que está na súmula 440 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas também ela teria direito, sem dúvida nenhuma, a discutir uma indenização por esse afastamento. Porque uma coisa é ela receber o benefício previdenciário e outra coisa é ela receber uma indenização em razão de uma doença causada pela empresa. Benefícios ou direitos cumulativos. Isso também pacificado, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando era competência da Justiça Estadual, lá antes de 2005,
e também no âmbito da Justiça do Trabalho. Tem que tomar cuidado porque dependendo do juiz ele não acha isso. Mas nos tribunais superiores, sim, ela recebe então o salário como indenização do período, fora o benefício previdenciário que ela ficou afastada. Claro. Ou por aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, qualquer que seja. E os demais direitos do curso do contrato vão ter variações de acordo com, vamos dizer assim, não só o afastamento, mas se eles derivam ou não da prestação de serviço. Por exemplo, eu vou dar vale transporte para quem não está indo trabalhar? Certo. Não. Claro. Óbvio. Mas eu vou tirar o plano de saúde dela? Não. Ela vai receber 13º salário? Sim. Né? Então, férias, aí tem a discussão. As férias, ela não vai ter as férias porque as férias ela ficou muito tempo afastado. Tudo isso está sendo discutido ainda na justiça. Mas, enfim, cada direito eu vou ter que olhar um a um dos institutos para ver quais delas ela vai ter direito ou não. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. A pessoa que não tem um contrato de trabalho restabelecido, ela tem direito ao pagamento do tratamento. E ao pagamento do tratamento da doença. Não é a mesma coisa de ter um plano de saúde. Uhum. Porque o plano de saúde atende tudo o rol da ANS. Uhum. Então, se ela tiver outro problema que não tem nada a ver relacionado ao trabalho, torci meu tornozelo, o plano de saúde vai cobrir. Vai cobrir. Agora, se nós estamos falando de contrato, então, rescindido, e ela só vai ter o direito ao tratamento daquela doença. Então, talvez seja interessante discutir o restabelecimento do contrato de trabalho e não uma mera indenização, porque o restabelecimento vai me dar amplitude do atendimento à saúde que eu tinha antes de ter rescindido o contrato. Ali vai de repente, da parte, eu quero restabelecer contrato, não pelo fato de eu querer voltar a ser e mostrar que eu faço a meta, mas isso para garantir que eu tenha integralidade de atendimento à saúde na forma do plano. Muito bom. Última pergunta, e essa eu vou ler. Fala. Diante do que tem se falado das fragilidades da SUSEP nos últimos tempos, acho que nos últimos 2 anos nós estamos conversando sobre isso. Alguma coisa mudou ou vai mudar na sua prática profissional individual? Fale agora. Olha, Eduardo, você sabe disso, eu já até te falei antes, mas assim, a minha dificuldade é ter alguém que consiga entregar isso. Eu já expliquei toda a questão estrutural, principalmente na Justiça do Trabalho. Não se tem pessoas que estejam dispostas a auxiliar. Você diz, não tem um perito que... Isso. Um perito que fala, olha, eu faço, eu tenho, eu quero receber daqui 5 anos, nem que seja R$806. Eu não encontro pessoas. Eu estou falando da maior cidade, talvez, da América Latina, né? Se não for uma das maiores do mundo, a gente não consegue encontrar profissional que tenha interesse em fazer isso. Então, o que vai mudar? Né? E toda vez, eu de novo, tentar mais gente, mais que tenha interesse, que queira, e que a gente possa confiar, que tenha um bom currículo e que possa desenvolver esse trabalho. Vamos lá, então. Isso, muito difícil. Então, eu vou fazer uma chamada aqui. Você que é perito, quer trabalhar para o Dr. Farley, quer ser um perito de confiança, eu me comprometo a ensinar a CIF para você, não vou cobrar. Tá bom. Agora eu vou arrumar uns lá que estão lá, hein? Essa é a minha contribuição. E você Agradeço. ajuda. Quem sabe daqui a gente consegue atingir bastante gente com esse vídeo. Agradeço. Como as pessoas te encontram, como as pessoas te contratam para suas palestras, compram seus livros. Eu dou os cursos meus pelo CETRAB, né? Então, se você quiser no Instagram assumir aí, quem quiser acessar @CETRAB Cursos, né? CETRAB é de Centro de Ensino Trabalhista, são CETRAB Cursos. E também tem o meu Instagram, Professor Farley Ferreira, pode entrar em contato aí, vai ser um prazer trocar ideias com todo mundo. Muito legal, a gente coloca na descrição do vídeo para ficar na gravação. Gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, mais uma vez muito obrigado, Dr. Farley, e até o nosso próximo vídeo. Obrigado a vocês.